Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Hoje, ao celebrarmos o terceiro domingo do tempo comum, nós temos um dia, uma celebração vocacional. Me lembro que, quando criança, na catequese, tinha um canto que toda vez que me deparo com este evangelho, me lembra. Canto dizia: André, puxa a rede, por esta tarde basta de pescar. A noite vem chegando, vamos pra casa descansar. Já terminou. Este chamado de Deus a cada um de nós. Hoje, nós temos a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Esta leitura que também está mencionada no Evangelho. E todos nós, como dizia no ato penitencial, na introdução ao ato penitencial, todos nós, ao recebermos o batismo, fomos chamados, recebemos esse chamado. Quando Deus nos chama, Ele não se importa quem quer que seja, nem aonde quer que estejamos. Chama aquele que está lá na roça, chama aquele que está no comércio, chama aquele que está, não sei, lá na universidade, chama qualquer um. O importante é que todos nós somos chamados. Pelo batismo, nós já somos chamados à pertença dessa família, a essa família de discípulos, a sermos apóstolos do Senhor, a sermos anunciadores da palavra, a sermos missionários, a sermos essa autoridade em Cristo Jesus. No nosso desenvolver, no nosso crescimento, na nossa caminhada cristã, então este chamado se renova, uns para a vida matrimonial, outros para a vida pastoral, mesmo sem ter a vida matrimonial, mas se empenhar-se na vivência pastoral da igreja. E aí nós vemos leigos e leigas que dedicam sua vida a serviço da igreja. Como pais, como mães também, né? Mesmo respondendo esse chamado de Deus pela vida matrimonial, mas dedicam também sua vida ao chamado de Deus, a serviço da igreja, através das pastorais, dos movimentos. A vida sacerdotal, a vida religiosa, masculina, feminina, né? Cada um tem sua maneira, se identifica com uma maneira de responder ao chamado de Jesus. E Ele nos chama para um campo muito vasto. Porém, como nos diz São Paulo, em um campo que não nos apesar de nos oferecer muitas oportunidades também para contendas, Ele não nos quer desse jeito. E São Paulo pega pesado, né? Quando parece assim meio irritado, faz a pergunta: afinal de contas, quem foi que morreu na cruz? O cristão, mesmo respondendo o chamado de Deus de diversas formas, mas ele tem um centro que lhes faz viver uma unidade. É Jesus. É o sacrifício de Jesus. É a entrega de Jesus.
E todos nós batizados que somos cristãos, por isso no ato penitencial também dizia, vale a pena nos questionarmos. De que forma estamos respondendo esse chamado? Mais ainda, de que forma estamos vivendo essa unidade? Nós estamos pós um período de politicagem em nosso país. Quando chega um tempo, é de 2 em 2 anos, nossas comunidades, nossos grupos, nossas pastorais, nossos movimentos, passam por um momento difícil, por um momento de queda, por um momento de tribulação, causado pelo tempo de campanhas políticas partidárias, que destrói, que corrói, que criam, causam contendas. Não deveríamos agir desse jeito. E aí cabe muito bem a pergunta que Paulo nos faz. Afinal de contas, quem foi que morreu na cruz por nós? É errado cada um ter seu partido político? É errado cada um fazer a escolha do seu candidato? Não. É dever nosso, como cidadãos brasileiros, como munícipes, é dever nosso. Porém, isso não deve estar acima da nossa consciência de cristãos, como muitas vezes acontece. Dividindo não só a comunidade, não só os grupos comunitários, não só as pastorais, mas dividindo muitas vezes a própria família, o grupo familiar, causando inimizade, causando contendas, como diz Paulo, né? Causando destruição. Não deveria acontecer isso. Onde está a nossa consciência de cristãos? Volto a dizer, é dever nosso, é dever de cada um de nós, fazermos nossa escolha, termos nossa identificação, no sentido, nos identificarmos com este ou com aquele, com o partido A, com o partido B. Sim, é dever nosso como cidadãos. Mas o nosso ser cristãos, a legenda, a identificação, a sigla do nosso batismo deve estar acima de tudo. Porque é em Cristo que nós somos batizados, é neste Deus, em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós somos batizados. Por isso que convido a termos melhor esta compreensão e podermos assim respeitarmos mais uns aos outros, respeitarmos-nos uns aos outros, para que não sejam estas coisas do mundo que venham nos atrapalhar, que venham nos causar divisões, que venham nos causar contendas, como nos diz Paulo. Mas que tenhamos acima de tudo, tenhamos um único objetivo. É poder celebrarmos o sacrifício de Jesus, poder participarmos do sacrifício de Jesus, podermos nos encontrar como família, filhos e filhas de Deus, que cada um faz sua escolha, mas recebe e atende a uma escolha maior, que é de vivermos como unidos no mesmo Deus. Isso deve ser a consciência de cada um de nós. Eu até diria, pais de família, exerçam suas autoridades, exerça a sua autoridade. Pais,
Pai e mãe, exerçam sua autoridade. Preguem isso também na família. E agora eu digo para vocês, é tempo. É tempo, porque quando chega o tempo forte de campanhas políticas, se você vai fazer isso, é porque você é do partido A, é porque você é do partido B. E este tempo aqui, que graças a Deus passou uma levada, é tempo da gente reunir e da gente tratar sobre isso. De que o respeito e a vivência cristã devem estar acima de tudo. O respeito pela unidade familiar, o respeito pela unidade na fé, deve estar acima de tudo. Então parece assim que Paulo pega pesado, mas não, ele quer apenas nos alertar. Ele está apenas chamando a atenção de cada um de nós, para despertarmos, quem sabe, tirarmos esta venda que está nos nossos olhos, e vermos com um olhar cristão o mundo, a sociedade, a igreja, a caminhada para a qual somos chamados, como faz Jesus no Evangelho. E como eu dizia, não importa onde quer que estejamos. Jesus faz um chamado a homens que estão na beira do mar, ou melhor, estão no mar, estão pescando, na beira do mar, no mar, estão pescando, estão cuidando dos trastes, assim se chama, né, também, os trastes de pescaria, o material de pescaria. Eu sempre olho assim, pescadores. Geralmente, quem são os pescadores? Pessoas tão simples, pessoas na nossa realidade, muitas vezes, pessoas analfabetas, pessoas que não têm um conhecimento profundo. Diria, uma vez que nós, mas temos o rio, eu ia dizer uma vez que estamos longe do mar, mas temos o rio aqui, próximo de nós, né? Mas também, aquele que está lá na roça, que muitas vezes, como nossos pais, também semi-analfabetos, analfabetos, mas que com uma fé, com uma convicção, com uma confiança em Deus, querendo o melhor para suas famílias, ouviram também esse chamado de Deus, sacrificando-se para dar bons estudos para seus filhos, mas ouviram também esse chamado de Deus, no sentido de viver sua fé. E aí eu convido vocês a lembrarmos dos nossos ancestrais, quando lá nas roças, lá no trabalho, iniciavam com um momento de oração. Embora fosse somente o sinal da cruz, mas uniam-se, mesmo no trabalho, a Deus. Não tinham muito conhecimento, não tinham muita clareza desse chamado no batismo, desse chamado que Deus faz a cada um de nós, cada dia. Mas procuravam viver sua fé. E ainda mais, já eram profetas, já eram apóstolos, já eram discípulos, porque transmitiam essa fé para a sua família, na sua simplicidade. Já anunciavam o reino de Deus. Já anunciavam esse Deus maravilhoso. Quantos e quantos pais dos nossos ancestrais, dentre os nossos ancestrais, que passavam a semana inteira na roça, no pesado mesmo, mas o domingo era reservado para ir ao encontro do Senhor. Lá, através da celebração, que na maioria das vezes nossas comunidades não se tinha a presença de Jesus eucarística, nem tampouco a presença do sacerdote para celebrar a Santa Missa. Mas iam reunir-se com a comunidade
ia reunir-se com a comunidade para a celebração da palavra. E dali voltavam fortalecidos, alegres, felizes, inconscientemente, por estar correspondendo com esse chamado de Deus. Como discípulo de Jesus, recebiam esse chamado de serem anunciadores, iam se fortalecer na celebração da palavra, como ainda hoje acontece em muitas das nossas comunidades. Só celebração da palavra, mas iam lá buscar força. A força desse próprio Jesus que chama. Porque ao chamar, ele não nos deixa sós. Jesus, quando chama os discípulos, ele chama com um objetivo e dá a eles uma missão. Então nós também não somos chamados à toa. Se vocês lembram, domingo passado eu fazia uma pergunta. Posso participar da missa todos os dias, todos os domingos, mas será que só isso é suficiente? E eu repito, lembro esta pergunta que fiz, para dizer, cada um de nós somos chamados e devemos responder esse chamado de Deus de uma forma como melhor nos identificamos, porque quando Ele chama, Ele nos dá a missão, e a igreja nos oferece através dos movimentos, através dos grupos de serviços, através das pastorais, esta oportunidade para escolhermos onde queremos respondermos o chamado de Jesus, o convite de Jesus a servirmos. E aí vai, a missa é exatamente o momento que nós nos alimentamos, nos fortificamos, mas não para por aqui. Gosto sempre de lembrar, uma vez, quando ainda seminarista, fui dar uma formação para catequistas. Dentre os nossos líderes, dentre os nossos catequistas, tem às vezes aquelas senhoras que querem participar, mas que não tem com quem deixar o filhinho, a criança. E tinha lá uma senhora com uma criança, um meninozinho lá de seus 4, 5 anos, ou 5, 6 anos. E eu tinha ido ali para falar a respeito da missão do catequista. Quando participamos da missa, iniciamos com a missa assim cedo, e em seguida fomos para o salão paroquial e começamos aquele momento. E eu fiz a pergunta: o que é missão para vocês? Quando eu perguntei pela segunda vez o que é a missão, aquela criança disse, era aquela criança esperta, né? Estava sentada assim num dos bancos da frente. Aí ela disse assim: missão é uma missa neste tamanho. Abriu os braços, né? É uma missa neste tamanho. Eu tomei aquela resposta da criança como o meu ponto de partida. De fato, às vezes, a gente vai na missa todos os domingos e pensa que já cumpriu a missão. Mas a missa não é somente este momento. A missão não é somente este momento. A missa é este encontro onde nós vamos buscarmos a força para a missão. Então é dali que começa a missão. E a missa continua na minha missão no dia a dia. A missão de evangelizar, a missão de testemunhar Jesus Cristo, a missão, por exemplo, lembro o domingo passado, João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Ele se encontrou em um momento onde ele pôde proclamar. Depois da missa nós vamos e devemos testemunhar, devemos fazer essa proclamação de Jesus onde quer que estejamos.
no trabalho, em casa, no lazer, onde quer que estejamos. Então, olha para que somos chamados. Somos chamados, sim, também para estarmos juntos como comunidade, para celebrarmos o sacrifício de Jesus. Mas que este encontro seja para me fortalecer, para que agora eu vá anunciar. E seja eu desapegado das coisas. No evangelho de hoje, o que é que nós vemos? Aqueles homens foram chamados, e quando nós lemos o texto todo, né, do chamado aos apóstolos, dos discípulos de Jesus, nós percebemos isso. Aqueles homens deixam tudo, aquele cantozinho que puxei um pedacinho dele, ele nos diz, deixaram o velho Zebedeu, né? Deixaram o velho, o pai deles, e seguiram Jesus. Desapego das coisas materiais. Nós devemos também sermos, por causa do reino de Deus, nos desapegarmos das coisas materiais. Ou seja, não deixarmos que as coisas materiais sejam um empecilho para seguirmos o chamado de Jesus. São necessárias. No mundo que vivemos, nesta vida, é preciso também nós termos condições, dizermos assim, condições de sobrevivência. Quando eu digo condições, não importa qualquer que seja o nível. Mas termos o que comer, daí vem a campanha da fraternidade deste ano já, né? Que nos trata sobre este tema, a fome, dai-lhes vós mesmos de comer, tá? Então é preciso termos o sustento de cada dia, o que vestir, o que calçar, é preciso. Então isso depende também do nosso trabalho, do nosso esforço, mas que isso não esteja acima de tudo, não esteja acima das coisas de Deus. E aqui eu concluo, lembrando que, muitas vezes, nós somos pessoas empenhadas, enganjadas na vida pastoral, de repente a gente deixa de lado. Para a gente como padre, é muito comum, para os coordenadores de pastorais e movimentos também, é muito comum ouvir de pessoas assim, eu tanto gostaria de continuar meu trabalho na igreja, mas agora eu arranjei um emprego, eu não vou mais poder assumir. Quer dizer, eu só posso servir a igreja enquanto eu não tenho emprego, enquanto eu não tenho trabalho. Sabe o que é que eu digo diante disso? Coloquemos em nossa mente, em nossos corações, que a igreja, o reino de Deus, não é construído por vagabundos. Me desculpe a expressão. Não é construído por vagabundos, mas por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que são capazes de se desapegar, de se organizar e ter tempo para as coisas de Deus. Mesmo trabalhando, seja na roça, seja na fábrica, seja onde quer que seja, é preciso que a gente se organize e tenha tempo para Deus. Se não nos organizarmos, jamais nós vamos fazer como estes homens na beira no mar, estes pescadores, deixarmos tudo para lá e atendermos o chamado de Deus. Colocarmos em primeiro lugar o chamado de Deus na nossa vida. Isso é preciso, isso é necessário, para que assim este seguimento a Jesus se concretize por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, que possamos pensar nisso, que possamos refletirmos sobre esse chamado e realmente darmos uma resposta, não só apenas em palavras, mas com a missão.
a esse chamado que Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, nos faz cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos todos